seus braços descansarei e para sempre feliz serei. Agradeço a Deus por mais esta oportunidade que estou tendo de levar até você mais uma mensagem através da Bíblia para o vosso elevo espiritual. A palavra falada é a semente de Deus. Bem-vindos ao canal Voz da Águia. O estudo sobre as 3 etapas da graça, que é o que iremos falar nesse assunto, a primeira etapa é a justificação. Vamos ler Romanos capítulo 5 e no verso 1, que nos diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aos Romanos 5 e no verso 1. O tema tratado está ligado com doutrinas fundamentais das Escrituras. Por exemplo, salvação e batismo do Espírito Santo. A abordagem deste assunto pode não estar de acordo com o pensamento denominacional, mas está em harmonia com as Escrituras Sagradas. Eu vou ilustrar a salvação, por exemplo, um vaso jogado no quintal, cheio de terra, sujo, o qual se apanha nessa condição e se retira lavando toda a imundície que o mesmo carrega. Este ato representa a primeira etapa das 3 etapas da graça, que é a justificação do homem. Deus nos tirou do pecado e da lama e da imundície, conforme nos Salmos de número 40. Tirou-me de um charco horrível de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Quando se retira o vaso da lama, ele ainda está em sua mesma condição, isto é, sujo. Vamos exemplificar. Você não teria coragem de servir água pura e cristalina para um visitante em sua casa num copo de vidro sujo de lama. Daí, necessário de um processo de purificação e de limpeza, chamado a santificação do vaso, que a palavra santificação quer dizer separado para o uso do seu Senhor. E por último,
a esterilização do vaso para o uso devido, ou seja, a morada do Espírito Santo de Deus, conforme 1 aos Coríntios 3:16 nos diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, não venha com essa que Deus só quer o coração, porque isso aí é um papo furado, fraco. Mas, então, por último, Deus quer dar o batismo do Espírito Santo, que é, primeira etapa, justificação, segunda etapa, santificação. Hebreus 12:14 diz: sem a qual ninguém verá o Senhor. E por fim, então, o batismo do Espírito Santo, as 3 etapas da graça. Estas 3 obras foram computadas no sacrifício do Senhor Jesus no Calvário. Também estas 3 obras são a obra da redenção feita por nosso Senhor. Só assim a pessoa estará apta a ser um verdadeiro instrumento para ser usada por Deus. Da mesma forma, a pessoa que se arrepende e se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus perdoa seus pecados passados e os salva. Veja bem, não tirando as imundícies da carne, mas ensina o apóstolo Pedro, figurando o batismo agora também vos salva, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 3:21. Há aqueles que tomam esta escritura para dizer que o batismo em água salva. Porém, isso é uma interpretação errada. Se referindo às escrituras diz, figurando o batismo, agora também vos salva, se referindo às águas do dilúvio. As escrituras nos diz, figurando o batismo, agora também vos salva, se referindo às águas do dilúvio, no juízo daquele tempo, quando as mesmas águas salvaram a Noé e a sua família. Isto prefigura o lavamento de nossos pecados e nossa identificação com Cristo em sua morte, sepultura e ressurreição. A Escritura diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16 e no verso 16. Mediante este ato de arrependimento e batismo em água, em nome do Senhor Jesus Cristo, a pessoa é salva de todos os seus pecados passados. Ali, Deus lhe perdoa todo o seu pecado. Todavia, a pessoa segue sendo um vaso imundo. Ainda a natureza pecaminosa está nela. Ainda está na pessoa aquilo que lhe fez cometer
o pecado. Se a pessoa em verdade se arrepende, se batiza com toda sinceridade, Deus lhe perdoa o pecado passado, porém o indivíduo permanece o mesmo. Por isso, tem que permanecer dentro do processo, que é justificação pela fé. Você ouviu o Evangelho, se arrependeu. Deus te perdoou quando você reconheceu, foi compungido no coração, pediu para ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos teus pecados. Então, Deus te perdoou e te deu a vida eterna, conforme nos diz em Atos 2:39. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, porque a promessa de Deus diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos estão longe, a tantos quanto o Senhor Deus chamar, dando vida eterna. Quando o crente crê, passa por essas 3 etapas dentro da justificação, ele está candidato para a santificação. Então, vamos continuar falando da justificação. Romanos 6:23 nos diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O arrependimento e o batismo em água são para perdão e remissão de pecados. O batismo, o ato do arrependimento, o candidato é vindo ao batismo em água, são para perdão e remissão de pecados. Alguns pensam que o batismo de João é igual ao batismo apostólico. Mas não é, porque o batismo de João era somente para o arrependimento. Porém, não podia haver remissão de pecados enquanto o sangue do Senhor Jesus Cristo não fosse derramado. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9:22. Também, Atos capítulo 19, Paulo disse: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes: então, no que vocês foram batizados? E eles disseram: no batismo de João. Paulo respondendo disse: certamente, João batizou para o arrependimento, dizendo que cresce no que após ele havia de vir, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja bem que João Batista foi o mesmo que batizou o Senhor Jesus. Agora, por essa razão, o apóstolo Paulo teve que batizar novamente aqueles crentes de Éfeso, capítulo 19, de 1 ao 5, pois estavam batizados somente para o arrependimento, porém não estavam para a remissão dos pecados. Lucas 24:45 nos diz: na segunda aparição do Senhor para os seus apóstolos, ele disse: abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Vejamos
que Paulo, ele disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então, veja bem, a pessoa diz que tem o Espírito Santo, que escreveu a Bíblia, e quando a gente mostra os mandamentos dados pelo Senhor Jesus aos apóstolos, a forma que eles batizaram, eles negam. Isso mostra, identificando-os, que eles têm o espírito da sua igreja e não o espírito da Bíblia, o espírito que escreveu a palavra de Deus. O que faria aquele que havia de vir? Iria perdoar os pecados. Então, o batismo é de acordo com a palavra dada pelo Senhor a Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Pois o Senhor já havia derramado seu sangue nesta ocasião que Pedro pregou em Jerusalém, que é o único que limpa o pecado. Amém? Isto é o mesmo que dizer a lavagem da água pela palavra, porque a palavra se vestiu de carne para poder sangrar. Deus não pode morrer, porém, para poder fazê-lo, teve que se vestir de carne, conforme João 1,14, ser semelhante a nós. Seu sangue derramado nos limpa de todo o pecado, consciente e inconsciente. O batismo em água, precedido pelo genuíno arrependimento, apaga todo o passado. Portanto, a pessoa chega a ser salva, porque lhe é perdoado os pecados que cometeu. Nós viemos ao mundo como pecadores, viemos com a marca de Adão, portanto somos pecadores. Deus não nos imputa o pecado de Adão, porque esse pecado está perdoado na cruz. Por essa razão, se uma criança chega a morrer, o sangue de Cristo a limpa do pecado original de Adão, com o qual veio por causa do sexo, pois ninguém ou nenhum ser humano é responsável por vir à existência por este meio, porém, a este mundo. Porém, quando já somos conscientes e cometemos pecados, então temos que nos arrepender e pedir perdão para Deus, porque Salmo 51, no verso 5, nos diz: e eis que iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E nós viemos então através do pecado, e este corpo, esta vida humana que vivemos é uma vida corrupta, passageira, mas o Senhor Jesus disse em João 5:24: aquele que crer em mim e crer naquele que me enviou tem vida eterna. Por isso eu digo para você examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu digo para você, examine a doutrina, conheça a origem da sua igreja, da sua fé, como é
que o seu pastor lhe batizou. Foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não encontra ninguém batizado nos títulos. Isto vem da Igreja Romana. Examine a Escritura e conheça mais desta verdade que está sendo ministrada para o vosso elevo espiritual. Eu deixo um forte abraço, que Deus ilumine a tua alma, abra o teu entendimento e você peça um concerto com Deus, seja para se batizar, seja para congregar, seja para entender a palavra. Peça para Deus que você possa caminhar, porque promessa que Deus estaria conosco. Peça para Deus o entendimento da palavra. Forte abraço. Fiquem na paz. Pastor Juarez Mazuco. Visite o nosso canal Voz da Águia e compartilhe. Na sombra da cruz há um deleite singular. Pesares e fadigas lá não podem demorar. Melhor de tudo eu sinto a presença de Jesus, pois fui até o Calvário e estou à sombra da cruz. Nem ouro nem prata poderão me granjear as bênçãos Cristo preço divinal tem para dar. Por graças divinais Ele me dispensa a luz, pois fui até o Calvário e estou à sombra da cruz. Na sombra da cruz desejo sempre me amparar. A comunhão do